claro que o concurso é algo que sempre nos suscita, né? O futebol, se não fosse competitivo, tiraria uma das coisas que faz o coração palpitar. Festivais também, né? Eu venho da minha história construída nos festivais de música. Sou compositor de festivais de música aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil e alguns países da América Latina desde os 14 anos de idade. Agora, né, mais afastado e mais dedicado aos festivais de cinema. É muito legal, né? A gente roda o mundo inteiro com filmes, aí você vê, pô, seu filme ganhou um festival na Espanha, pô, que legal. Aí você perdeu um festival, sei lá, em Gramado, mas você ganhou o festival do Rio de Janeiro, daí não sei o quê. Daí... É muito legal. Mas ao mesmo passo, né, já diria o Vandré, não é só festival, né? A vida não termina nos festivais. E o carnaval é um festival, é um concurso, né? Mas é uma expressão artística. E a gente tem que, acho que, se calibrar cada vez mais para valorizar a coisa da expressão artística. Quando você fala ali, né, o desfile mais inesquecível talvez seja o Rebaixado, quantas grandes canções não venceram festivais e são as que ficaram na boca do povo, né? Quantos grandes filmes não venceram o Oscar, mas são aqueles que, de fato, fizeram sucesso de bilheteria e entraram como cânones da cultura, então, cinematográfica. Então, assim, eu particularmente dou menos peso pro concurso, né? Dou menos peso pro concurso. Eu acho que é legal, eu acho que suscita, a gente fica ali aquela coisa, né? Pô, quem é que vai levar? A apuração do carnaval é uma coisa, né, emblemática e tal, sempre foi. A gente transmitiu ontem aqui, eu e o Viário, uma audiência fantástica e tal, foi muito legal. Mas, dentro da expressão artística, de novo, a história do Brasil está pautada por um personagem chamado Luiz Inácio, né? Para o bem ou para o mal. Se fosse campeão, diriam, foi campeão porque o Lula interferiu, né? Foi rebaixado é porque escolheu o Lula. Então, a extrema-direita sempre vai ter um argumento. Agora, inegavelmente, o que se fala do carnaval, de todo esse arco da extrema-direita que não gosta de carnaval, que não fala de carnaval, aquele vagabundo do Farrur fazendo vídeo e tal, aquele cara não sabe, sem um GPS ele não sabe chegar num barracão de escola de samba, não sabe chegar na Sapucaí e por aí afora, né? Quiçá nos espaços de carnaval e de samba do estado dele, né? Ainda assim, acaba sendo tudo sobre Lula. E isso mostra o acerto da escolha do tema, né, Lenira? A repercussão... Gente, até ontem, quem é que sabia que existia uma escola de samba chamada Acadêmicos de Niterói? E hoje ela tá na capa do The Guardian. Quer dizer, não é hoje, foi ontem, ou anteontem, já nem lembro mais. Até outro dia ninguém sabia que existia. E tem um processo que eu acho que é fundamental as pessoas entenderem que escola de samba é uma complexidade monstra. Eu tava brincando, mas era pura verdade. Se a gente tirasse na mão do Pazuello, o suposto especialista em logística, e entregasse para a organização de escola de samba distribuição de vacina, durante a pandemia, tinha morrido metade das pessoas. E eu estou falando isso porque as pessoas não imaginam a complexidade desse trabalho. A gente está falando de 2, 3, 4 mil pessoas que tem que estar na hora certa, no dia certo, com a roupa certa, com a maquiagem certa, com o cabelo certo, carros, alegorias, organização, a logística disso demonstra a inteligência e a capacidade da organização autônoma da classe trabalhadora brasileira. Porque a gente sempre olha para isso como um espetáculo sobre a arte, que é lindo e é fundamental, porque também é o momento em que a população se expressa. A população que é apagada cotidianamente, existe um momento em que toda ela se expressa. E quando ela se expressa, os conflitos se expressam, né? Não é à toa que você também teve todo o conflito lá com a Daniela Mercury no circuito Barrondina, que ela cria um circuito, só existe por causa da raça e do quão visionária aquela mulher, mas quando isso vira dinheiro, você tenta tirar o protagonismo de quem é a grande figura da criação, da estrutura. O Carnaval do Rio de Janeiro e de Florianópolis, e de todas as cidades onde tem as mais diversas formas de carnaval, porque também carnaval não existe só na forma escola de samba, né? Existe carnaval de bloquinho, carnaval de bonecão, carnaval... Você tem 1000 formas dessa expressão,
mas ela é a expressão da organização autônoma e da capacidade, da inteligência, da estrutura, da logística que a população faz. Então, ela é a demonstração de que bilionário não devia existir. Se você entregasse as fábricas, se você entregasse a produção para os próprios trabalhadores que estão ali fazendo ela efetivamente gerir, ela seria muito mais eficaz, muito mais competente. Então, essa logística... Então, a gente estava vendo, por exemplo, eu vi a montagem, né, da escola, da Acadêmica de Niterói, mas eu já vi outras, porque eu já desfilei várias vezes. Desfilei na Mangueira, desfilei na Vila Isabel, desfilei aqui em Florianópolis, na União da Ilha, na Copa Lodge. Quando você olha, por exemplo, lá no Rio, você tem uma passarela. Isso significa que o carro, até passar daquele ponto onde está a passarela, ele só pode ter uma altura X, porque senão bate na passarela e quebra. E aí isso significa que eles levam pedaços, porque os carros são muito mais altos, eles levam pedaços para montar ali na hora. Então você está falando de empilhadeira, de guindaste, e isso não para servir a uma produção de força só, mas a beleza, a mensagem, a expressão, a denúncia, a organização. Então, isso demonstra e faz desenvolver tecnologia. Aqui em Florianópolis, o IF, numa parceria com a Liga de Escola de Samba, com uma escola de samba que agora me fugiu qual delas foi, desenvolveu o primeiro carro alegórico elétrico do Brasil. Então, e possivelmente do mundo, né? Porque eu não sei como é que funcionam aqueles lá da China, porque também, para quem viu as apresentações do Ano Novo Chinês, é um negócio inimaginável, né? Teve, durante o desfile de escola de samba, uma demonstração de drones, que montaram um conjunto de drones que montaram uma porta-bandeira, as bandeiras de várias escolas, escreveram mensagem, um passista sambando, feito por drones no céu do Rio de Janeiro. Então, desenvolve tecnologia, é a demonstração da capacidade, da inteligência, da logística, da organização, do gerenciamento do povo para organizar essa expressão e gera renda, gera emprego. As pessoas, sinceramente, é de uma ignorância absoluta, é burrice mesmo. A pessoa que diz, eu preferia pegar esse dinheiro que o governo investiu no carnaval e investir em educação. Demente que fala isso, entenda, vai sobrar menos dinheiro para educação se o governo não investir no carnaval, idiota. Por quê? Porque o dinheiro que o governo investe no carnaval volta em arrecadação em várias vezes. Tem mais dinheiro para educação, por que tem investimento no carnaval? Tem mais dinheiro para a saúde, por que tem investimento no carnaval? O carnaval é renda. Tem menos gente precisando de assistência social, de atendimento à saúde, por que tem carnaval? Então, tem menos gente precisando de Bolsa Família, por que tem carnaval? Então, isso é uma idiotice. Não tem outro nome para dar. Isso é burrice, é ignorância, é falta de conhecimento, é negacionismo. Porque aí a gente tem que fazer uma diferença. Existem as pessoas que repetem isso por ignorância. E existem as pessoas que falam isso porque são canalhas exploradores e que estão roubando esse dinheiro que o carnaval produz para ficar para si, que são os mercadores da fé, que são os corruptos que estão usando o dinheiro público e desviando para ir em coisas tipo o grande roubo bilionário que é o esquema do Banco Master. Então, a gente precisa compreender do que a gente está falando. Então, não existe dizer que investir no carnaval faz faltar dinheiro na educação. Pelo contrário, é exatamente o oposto. O governo arrecada mais dinheiro para a educação e para a saúde porque investe no carnaval. Isso funciona na cultura em geral, né? O investimento em Lei Rouanet, o investimento no audiovisual, que em geral não passa pela Lei Rouanet, o investimento no carnaval, além de ser a forma de demonstrar, de o povo se expressar, de evitar uma série de conflitos que a gente teria. Porque quando as pessoas vivem sem poder se expressar, elas acabam vivendo outros níveis de conflito, porque todo mundo, nós somos todos seres humanos, todo mundo precisa expressar os seus sentimentos, a sua cultura, a sua estrutura social, a sua vida. Uma vez a Anitta falou isso, ela falou, vocês querem que o pessoal que escreve sobre funk
fale sobre o barquinho na água, como que vai falar se eles vivem num lugar que tem violência, que tem opressão, que tem exploração, se eles têm que expressar o que eles vivem. Mude a situação que eles vivem, vai mudar o que eles estão expressando, né? Então, isso é que a gente precisa compreender. Cultura não é um adereço, cultura não é alguma coisa da qual a gente possa abrir mão. Cultura é direito. E o carnaval é, sem a menor dúvida, eu estava vendo um vídeo do menino, e eu termino com isso, que eu sempre falo demais, que ele estava na maior maquete do mundo, não sei o que, na Alemanha, e o que a maior maquete do mundo na Alemanha expressa? O que ela expressa de Brasil? O sambódromo. O sambódromo. Com um carnaval, com um samba enredo. Por quê? Sabe? Por quê? Qual é a surpresa que há nisso? Nenhuma. A gente sabe que essa é uma das grandes expressões do Brasil, né? Não é a única. Há várias outras manifestações culturais tão importantes quanto, mas essa é, sem dúvida nenhuma, a mais reconhecida mundialmente. Então, vamos parar de dizer bobagem, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar de dizer besteira. Investimento em cultura, ele é tão importante quanto o investimento em saúde e educação. Aliás, ele melhora a educação, ele diminui a necessidade de investimento em saúde. Cultura previne doença. Carnaval previne doença. Entendam isso.